aulas? Sim. Ah, que bom. Bom, hoje é dia 6/5 de 2021, primeiro ano do ensino médio, primeiro ano participativo, estou vendo aqui. Gente, eu queria falar com vocês sobre um assunto muito importante, porque muitas pessoas acham que a arte é só desenhar, e eu sei que tem alunos da sala de vocês que desenham muito bem, eu adoro desenho também. Só que nós temos que desdobrar essas aulas para outras linguagens artísticas. O que seria isso? A arte não é só o desenho, a arte também são outras coisas, é o teatro, é a dança, é a performance, é a música. Eu sei que vocês é uma escola participativa, a Pro Karina mostrou para mim umas fotos de vocês dançando, fazendo teatro, e eu queria perguntar para vocês, se vocês gostam mais dessa atividade de desenho ou se vocês gostam mais de se apresentar, de fazer essas atividades lúdicas aí. Ah, sim. Eu não sou bom no desenho, então falo teatro, né? É isso aí, Eu Júnior. concordo com ele. A Divane também, que eu sei que ela gosta. E você, Mayra, o que você gosta de fazer mais? Para mim tanto faz. Os dois são bons. Ah, muito bom. Olha só, gente, nós estamos aqui no ensino médio. O ensino médio é uma outra pegada, assim, na vida de vocês. Por quê? Porque exige de vocês um certo protagonismo, ou seja, tomada de pensamento crítico, né, que vocês sejam jovens aí comprometidos. Então, o ensino médio tem uma pegada muito mais adulta que o ensino fundamental. Eu acho isso bastante interessante quando vocês vêm para o ensino médio. Eu sou formado também em letras e artes cênicas pela Federal do Rio, então artes cênicas trabalha com teatro, dança. Eu trabalho aqui em Rio Preto com alguns grupos de teatro e sempre trabalhei com teatro. Aí eu fiz letras aqui em Rio Preto, depois eu fiz tudo de novo, prestei o Enem, fui para o Rio, fiz outra faculdade que é de artes cênicas e voltei agora faz 2 anos. E voltei a dar aula também de arte na rede estadual, que eu acho muito mais a minha pegada da aula de arte do que qualquer outra coisa, eu gosto mais. Gente, olha só, então, a gente passou agora nesse bimestre passado, quem aqui acompanhou o CMSP, as aulas de arte? Vocês conseguiram acompanhar, por um acaso? Assim, senhor, do bimestre passado eu não lembro tanto. Entendi, Júnior. E você, Giovanni, você conseguiu acompanhar alguma coisa? Algumas Mayra? deu pra assistir, assim, mas Por um, por, entendi. Entendi. Por um acaso, eles abordaram performance com vocês? Acho que não, né? Porque a performance já entra agora no segundo bimestre. Vamos lá então, pessoal. Então a arte, como eu falei agora há pouco, comecei a aula falando sobre isso, né? Que a arte ela vai além da questão do desenho, das artes visuais, ela vai para performance. A arte performática, ou arte performance, ou performance art em inglês, ela trabalha com uma linguagem híbrida. Olha só, performance. Performance na arte. A performance é uma modalidade artística híbrida, isto é, que pode mesclar aí diversas linguagens como o teatro, a música e as artes visuais. Quando vocês escutam a palavra híbrida, o que vem à mente de vocês? Que tem mais de um tipo? Exatamente, que tem mais de um tipo, ou seja, a performance então, ela vai misturando outras linguagens da arte. Muito bom. Ela está relacionada ao happening. O que seria happening? O que está acontecendo agora, né? E muitas vezes os termos são descritos como sendo a mesma coisa. Ou seja, as pessoas olham a performance, é tudo a mesma coisa, mas não é tudo a mesma coisa, são diferentes. Alguns estudiosos dizem que há uma pequena diferença entre os dois tipos aí de manifestação artística, o happening e a performance. Tem uma diferença que eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. O que é happening, o que é performance, viu? Aí temos aqui, ó, dois artistas, a Marina Abramovic
e o Yulai, eles eram casados lá em 80, viu? Essa performance, pessoal, ela usa o corpo, porque a performance também trabalha com o corpo. Essa performance é o seguinte, os dois se penduravam nesse arco e flecha, ele pela ponta e ela aqui bem na outra ponta do arco, e ficavam pendurados e não podiam se mexer. Caso eles se mexessem, aconteceria aí um desastre, viu? Então, essa performance aqui é um trabalho artístico que trabalha com o corpo em risco. Eles queriam dizer alguma coisa sobre isso, viu? Eu vou aprofundar um pouquinho mais depois, porque essa artista, Marina Abramovic, ela merece aqui uma aula só para ela, viu, gente? Aí temos lá, característica da arte performática. A arte performática é uma linguagem híbrida, ou seja, ela mistura coisas, mistura dança, mistura música, o teatro, as artes visuais, a instalação, viu? Ela não tem lugar para acontecer. Por exemplo, você pode estar andando no meio da rua de Baguaçu e aparecer uns artistas meio doidos e fazer um trabalho de performance lá em Baguaçu. Já pensou? Como que vocês acham que Baguaçu reagiria se aparecesse um bando de artistas lá fazendo uma performance meio assim, ó, no meio da rua parado durante uns 20 minutos? Ia falar que é doido. Ia falar que é doido, né? Porque a performance trabalha, por exemplo, Baguaçu é uma cidade, é um município calmo, é um distrito calmo, né? Qualquer coisa que acontece em Baguaçu de diferente, o pessoal já fala, né? Se a Edivane muda o cabelo, fala assim, nossa, tá vendo a Edivane? Mudou o cabelo, tá diferente. Então, tudo que é diferente chama a atenção, tá, pessoal? E a performance é uma coisa que chama a atenção, é uma coisa diferente. Aqui em Rio Preto, por exemplo, tem um festival de teatro todo ano em julho, viu? E quando acontece, as pessoas ficam, nossa, que diferente, porque é algo que mexe com a cidade, é algo que realmente traz uma outra coisa para a cidade. E é muito bom ver coisas diferentes, porque quanto mais eu vejo coisas diferentes, mais eu abro minha cabeça, mais eu tenho uma visão diferente sobre aquilo. Às vezes tem algum assunto que eu falo, não, não é isso, não é isso. Aí, de repente, eu entro em contato com aquilo, eu mudo o quê? A minha percepção sobre aquilo. E é muito importante a gente desconstruir pensamentos. O que seria desconstruir pensamentos para vocês? Edivane, o que seria para você desconstruir pensamento? Por acabar com o pensamento que você já tem, Por... fazer outro. Sim, acabar com aquilo, entre aspas, tentando construir aí lá uma nova forma de pensar, construir uma nova forma de pensar. E a performance trabalha com isso, viu? Trabalha com o público, pode ser feita no lugar inapropriado, na rua, pode ser no teatro, pode ser dentro de um museu, e ela mistura elementos aí de outras áreas para quê? Para fazer a gente pensar sobre assuntos que até então a gente pensava de uma forma aí rasa. O que é pensar de forma rasa? É pensar assim, na superficialidade, não aprofundar o pensamento. Sabe a pessoa preconceituosa ou o racista que não sai daquilo? Né? Ela não aprofunda o pensamento, ela não se desconstrói e acaba sendo racista muitas vezes, porque ela não aprofunda. E é muito importante vocês desconstruírem o pensamento sobre assuntos aí importantes na sociedade, porque envolve a todos. Imagina se todo mundo gostasse de maçã, só de maçã. Ou imagina se todo mundo que gostasse só do Corinthians. Aí teria graça. E temos que respeitar quem gosta do Palmeiras, quem gosta do São Paulo, quem gosta de laranja, quem gosta de abacaxi, banana. Enfim, temos que respeitar por quê? Porque cada pessoa pensa diferente, viu? A gente tem que saber viver em comunidade. E é por isso que nós temos que desconstruir o pensamento, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é empatia. Eu não conheço o Júnior, a Edivane, assim, conheço, mas não conheço, né, que entrei agora na escola, mas eu conheço a fundo. E eu não posso ter uma visão deles assim rasa. Eu tenho que aprofundar o pensamento, ou seja, eu, enquanto professor, tenho que me colocar no lugar de vocês para poder entender
Olha só que legal. Se colocar no lugar do outro para entender o outro. E a performance faz isso. A performance, como mistura várias linguagens artísticas, ela vai se colocando e vai entendendo para poder mostrar algumas coisas. E muitas vezes a performance, olha só, tem uma performance interessantíssima que eu queria que vocês vissem e me dissessem depois o que vocês acharam. É uma performance chamada Cegos. Aconteceu aqui, por exemplo, em Rio Preto, essa performance. O que seria a performance Cegos? Vocês se lembram, vocês vão se lembrar que vocês eram muito pequenos. Em 2015, aconteceu em Minas Gerais, né, a empresa Vale, ela, a barragem lá rompeu e derrubou um monte de dejetos lá pelas ruas de Maria. Você se lembra dessa história? Eu lembro, eu lembro. Aí tem um artista lá de Minas Gerais que teve uma ideia. Ele, por quê, gente? A empresa Vale, ela só visa o lucro e nada mais. Ela quer dinheiro, dinheiro, dinheiro e nada mais importa, né? Pode morrer um monte de gente. Ganhando dinheiro tá ótimo. Então, aí esse artista ficou indignado com o capitalismo, com os grandes empresários que ganham dinheiro a todo custo, e esse artista falou assim, poxa, vou fazer uma performance sobre isso. Aí ele reuniu com outros artistas e fez essa performance aqui, que vocês vão ver agora, ó. Caso não saia o som, vocês me falam, prof, não tá saindo o som. Tá saindo o som para vocês? Tá saindo. Sim. Olha só, reparem uma coisa nesse trabalho, gente. Esse trabalho é do grupo Desvio Coletivo. Eles estão vestidos de empresários, com roupas chiques e todos lambuzados de lama e com sacolas de compra na mão. O que simboliza isso, gente? Que é sujo o dinheiro que eles ganham. Exatamente, exatamente, é todo custo, é sujo, olha a metáfora, isso é metáfora, viu? A arte trabalha com metáforas. Ah, e detalhe, gente, essa performance aqui no caso aqui aconteceu no centro de São Paulo. Ou seja, o São Paulo é conhecido como o centro da economia do país. Olha só, outra grande sacada desse grupo Desvio Coletivo, levar essa performance, falar sobre sujeira, o quanto que os empresários ganham dinheiro aí na sujeira, no centro financeiro do país, que é a cidade de São Paulo. Gente, tentem reparar na reação das pessoas, como que elas estão vendo essa performance. É muito interessante também isso. Gente, eles não fazem mais nada a não ser caminhar.
Caminhar, caminhar e caminhar. O que vocês, quando vocês olham para essa imagem, o que vem à mente de vocês? Queria ouvir vocês só um pouquinho agora. E vem a lavagem de dinheiro. Isso, Mayra. Lavagem de dinheiro, o que mais que vocês observam? Corrupção. Corrupção. Tudo isso está ligado nesse trabalho, que era o grupo Desvio Coletivo. Ou seja, a performance também é uma coisa política, né? Vocês percebem? Que a performance também é um trabalho artístico, mas tentando dizer alguma coisa sobre isso. Porque de nada vale a gente não também trazer uma reflexão sobre aquele assunto. Por exemplo, Paulo Gustavo, nos filmes dele, que faleceu esses dias, Paulo Gustavo trazia temáticas para os filmes dele muito importantes e muito contundentes para serem pensados no nosso país, como preconceito e tudo mais, através do riso, porque o riso, ele traz uma coisa reflexiva, e nos filmes do Paulo Gustavo, a gente ria, se divertia e saía do cinema pensando sobre aquele assunto. Olha só o quanto que a arte é importante, porque a arte faz a gente deslocar o pensamento, desconstruir o pensamento que estava lá, assim, né? Aquilo é certo, aquilo é certo. Não, às vezes o que é certo para você não é certo para o outro. Por isso que temos que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, a performance cegos faz isso. Ela se coloca no lugar das pessoas que sofreram e traz o quê? Traz aí esses empresários que querem ganhar dinheiro a todo custo, né? A todo custo em cima das vidas. E quantas vidas não morreram lá em Minas Gerais nessa época? Aqui em Rio Preto, eles fizeram essa performance o ano passado, viu? Só que ao invés das sacolas de compra, eles só andavam pelas ruas. Aí, em dado momento, eles tiravam a carteira de trabalho do bolso e rasgavam a carteira de trabalho. E eles estavam de empresários. Olha só, empresários sujos de lama rasgando a carteira de trabalho. Por quê? Por que vocês acham? O que é rasgar a carteira de trabalho para vocês? É um símbolo forte. Rasgar a carteira de trabalho, empresário. Acabar com o trabalho, né, das outras pessoas, assim. Ou Rasgar exatamente. eles da lista de emprego. Ou senão não dá condições trabalhistas, né? Passar por cima dos direitos, porque a carteira de trabalho, ela traz para a gente direitos trabalhistas. A gente trabalha com direitos, resguardados com direitos. Quando um empresário pisa na nossa carteira de trabalho, ele está dizendo o quê? Não respeita os seus direitos trabalhistas. Você tem que trabalhar e acabou. Então, aqui em Rio Preto, eles fizeram isso. Olha só, a performance, então, é uma linguagem híbrida, que ela mistura aí elementos do teatro, das artes plásticas, da instalação, da música. Não tem lugar apropriado, pode ser no museu, pode ser no teatro ou galeria, por exemplo, e pode ser por meio de fotografias e vídeos. Tem uma artista plástica que trabalha com performance também. Ela é negra e ela pega todas as fotos dos parentes dela e ela vai remendando a boca com uma linha de costura. Olha só, aí uma coisa a se pensar também, né? Nesse país, as pessoas negras têm voz? Ela quer trazer essa questão. Realmente, tem voz? A gente vive num país democrático, em que todo mundo tem acesso à educação, que todo mundo tem acesso à cultura. Então, quando ela costura a boca nas fotografias, ela quer dizer uma coisa com isso. Então, toda performance também pode querer dizer ou não algo sobre aquilo. E a performance também traz o corpo como instrumento de ação artística. Olha só, o corpo como instrumento de ação artística. Essa performance que vocês viram agora, cegos, traz, né, o corpo como instrumento de ação artística. Tem uma outra performance que queria muito que vocês assistissem, que é essa aqui, ó, que é da Priscila Rezende. A Priscila Rezende é uma artista mineira, ela é de Minas Gerais, ela é formada em artes plásticas, e ela também traz uma questão muito importante nos trabalhos dela para ser discutidos. Queria que vocês assistissem com muita atenção essa performance e depois pontuassem o que vocês acharam de interessante, ou não.
aqui no Memorial um projeto, uma performance que se chama Bombril. Esse nome, né, além de Bombril, assim, entre outras palavras, né, é um apelido que nossa sociedade utiliza de forma pejorativa para se referir ao cabelo afro. Esse trabalho ele fala exatamente sobre essa relação que o indivíduo negro tem no meio social e como ele se insere nesse meio. Em meios onde essa coisa da aparência, né, e dessa ideia de padrão de beleza, dificilmente a gente encontra um negro numa posição onde a gente considera, a nossa sociedade considera privilegiada. Eu acredito que, infelizmente, preconceito existe sim. Ainda existe a ideia, né, de que a estética do negro, a aparência dele não é atraente, ela não é aceitável. Existe uma imposição de aparência, essa ditadura do cabelo liso, e eu percebo que isso ainda é imposto e que ainda existem pessoas que aceitam isso e acreditam que precisam ser assim, que precisam se enquadrar nesse padrão. O meu objetivo, a minha ideia com o trabalho, é isso, para que ele seja uma voz. As pessoas de início ficam bem chocadas, né? A ideia do trabalho é um questionamento mesmo. E eu acho que a iniciativa do Memorial foi uma iniciativa muito boa, porque para quem trabalha com performance, o campo ele é muito limitado. Eu acredito que a arte ela tem esse poder de abrir o nosso olhar sobre aquilo que nos cerca, né, sobre a nossa sociedade, sobre o mundo, e fazer com que a gente veja as coisas de uma forma diferente. Olha só que legal, o que ela fala? Ela fala sobre usar a arte como um instrumento de fazer as pessoas pensarem de forma diferente. Gente, o que vocês entenderam dessa performance que ela faz? Ela pega uma panela e passa no cabelo. E ela dá o nome desse trabalho de Bombril. O que vocês compreenderam com esse trabalho de performance que a Priscila Rezende faz? As pessoas falam que o cabelo afro é como bombril. Exatamente. Já falaram que o meu era. Já falaram? Olha só, gente. Então temos que desconstruir esse povo, Edi. Temos que. Meu cabelo é esse mesmo, e você que vai se tratar, né? Que as pessoas têm que se tratar. As pessoas Eu já acharem quis que. alisar o meu, já fiz várias coisas pra alisar. Enquanto ele não começou a cair, eu não parei aí. Tá Uma vez vendo? a mulher falou pra mim, ou você parou ou você vai ficar careca, porque seu cabelo é muito fino e ele não tem estrutura pra isso. E por que você acha que o tempo inteiro as meninas negras querem alisar o cabelo, assim? Por que você acha que as meninas Pra se passam por isso? encaixar no padrão, né? Exatamente, Edi. Porque o tempo inteiro, por exemplo, as pessoas negras são bombardeadas que só o cabelo liso é interessante. Não é, gente. A gente tem aí uma diversidade no nosso país e temos que respeitar o outro de todas as formas. Eu acho a Priscila Rezende fantástica, porque ela fala: meu cabelo é meu, viu? Isso é o que? Empoderamento. Empoderamento é importante. E ela usa a arte para falar sobre isso. E ela fala que o indivíduo negro, né, que a inserção da presença do indivíduo negro na sociedade brasileira atuam como principais norteadores aí do meu trabalho. Então, por quê? Porque ela sente isso na pele. Ela sabe o que é, por exemplo, atravessar a rua e a pessoa lá desviar. Ela sabe o que é olhar para o cabelo dela e olhar de uma outra forma. Então, essas questões que a Priscila Rezende traz nesse trabalho dela, ela vive isso à flor da pele, como você viveu, Edi. Então, ela quer falar sobre isso é importantíssimo, gente. A gente não pode simplesmente julgar o outro por uma aparência, ou porque é gordinho, ou porque é muito magro, ou porque tem o cabelo aí igual você, Edi, que eu acho que o seu cabelo é lindo, viu? É lindíssimo. Olha só que legal, gente. Priscila aciona as limitações impostas, discriminação, ela fala sobre isso nesse trabalho, né? Ela fala sobre discriminação que ela sofreu, ela fala sobre os estereótipos aos quais é submetido a pessoa negra, então tudo isso ela coloca no trabalho dela, que eu acho muito importante, e ela causa o quê? Um certo estranhamento na rua, porque ninguém espera que uma moça tão bonita faça isso com o cabelo, mas ela, enquanto artista, ela tem que fazer.
Porque, gente, a arte também é uma coisa que educa. Vocês acham que a arte pode educar as pessoas? Uhum. Ah, Como assim, Júnior, que a arte pode educar as pessoas? Em que sentido? Por exemplo, você olha para esse trabalho aqui dela, o que você entende? Kiko, eu entendo que, vamos supor, igual ela falou do cabelo de Bombril, que é chato falar com uma pessoa que o cabelo dela parece Bombril, tipo, aquela pessoa se sente magoada por falar que o cabelo dela parece Bombril. En- Exatamente. Pode, Então, pode falar, então, desculpa. bom, pelo menos pra mim, eu entendi isso. Que se uma pessoa no caso do preconceito corre isso, é ruim pra pessoa não se sentir bem. Exatamente. E ela confronta isso, né? Ela coloca isso em xeque, ela coloca para a sociedade isso. Olha o que vocês fazem com os nossos corpos, né? Então ela coloca, então a arte é assim um instrumento aí para educar as pessoas, para desconstruir o pensamento. E a Priscila Rezende faz isso de uma forma muito significante, muito importante que ela está fazendo, gente. Tem uma outra performance que eu queria que vocês assistissem, que é a performance Cacos, que eu vou colocar para vocês verem aqui, ó. Cacos Performance. Outra, eu tô assistindo uma nação e lá tinha um garoto que ele ama dançar. Só que o pai dele não gostava, não gosta. Ah, eu tô acompanhando também, só por esse episódio. Que olha só o preconceito, né? Que a dança não é coisa de menino, que olha só, gente, o quanto que os meninos também sofrem, né? Que menino só tem que jogar futebol, né? Olha só, isso é um preconceito também, porque às vezes a pessoa não gosta de futebol, ela gosta de outra coisa, e para a sociedade isso causa aí um certo preconceito, É né? igual a E menina lá queria lutar e o pedal também não queria deixar. exatamente, né? Que a Isabela Santini, a atriz, ela quer lutar boxe, mas o pai dela não Mike quer Tyson. deixar. Muay Thai, isso, porque o esporte é um esporte violento e ele fala que não é coisa de menina. Uma Eu moça, ele fala, uma também. menina tão delicada, tão bonita, lutar Muay Thai. Olha o preconceito que tá aí, né? Não, eu também quero, mas eu não deixo. E se a pessoa luta Muay Thai, se a menina luta Muay Thai, ela vai aguentar alguns nomes muito ruins, né? Ou se a menina joga futebol, também vai aguentar os nomes ruins aí que ela tem que escutar na vida dela. E é exatamente sobre isso que a Juliana Exato. Olha só, essa performance aqui, ó, Ed, fala sobre isso, sobre, né, o lugar da mulher, sobre o quanto que a mulher sofre também diariamente. Olha só, essa performance aqui, ela causa algumas sensações na gente, porque a Juliana Notari, ela trabalha com sensações. A performance também, gente, trabalha com sensações, com cheiros, ela provoca na gente estados, assim, emocionais diversos. Olha só essa performance aqui interessante. E ela vai atravessando um caminho cheio de cacos de vidro, um caminho aí de mais ou menos uns 3 metros, cheio de garrafas quebradas. É uma mulher. Olha só, toda performance, quando vocês forem assistir, tem que pensar em quê? Tem que pensar em quem que está fazendo, né? Por que ela está fazendo isso? De que forma? Por exemplo, ela é uma moça, uma mulher, e tem aí no caminho dela cacos de vidro que ela pode se machucar. O que ela quer dizer com isso para vocês? Aliás,
Quando vocês veem esse trechinho aí, quais sensações que causaram em vocês? Que todo dia, não só mulheres, mas homens também, mas principalmente as mulheres, elas, para conseguir andar mesmo por um caminho que o homem passou, ela tem que basicamente iniciar aquele caminho de preconceito, de qualquer tipo de coisa que pode ser considerado que vai te machucar. E aí ela quis usar o caco de vidro. Exato, olha, é uma metáfora, né, para dizer uma coisa, né? Isso é simplesmente metáfora, gente. Eu acho lindíssimo quando um artista tem essa ideia também, assim, brilhante sobre performance. E a performance trabalha com o que a pessoa, geralmente, ela trabalha com com o que o artista está passando naquele momento. Se vocês fossem fazer uma performance em Baguaçu, que tipo de performance que vocês fariam, assim? O que incomoda tanto vocês, se vocês gostariam de falar para as pessoas? O que, Droga. É o que mais tem. droga, o que mais tem, né? Pode ser uma. De que forma você faria essa performance, Júnior, se você fosse fazer esse trabalho? Eu não sei não, Fer. É difícil pensar sobre isso, né, Uhum. também. De que forma a gente faria? Por exemplo, o problema de Baguaçu é droga. De que forma, então, eu posso conscientizar as pessoas de que droga não é tão legal assim, né? Também sobre isso. E você, Mayra, se você fosse fazer uma performance em Baguaçu, assim, o que incomoda você? O que incomoda a Mayra a ponto dela fazer um trabalho de performance? A droga também. A droga também? Não tem Sim, outra. Pode sim, falar. porque tem muita criança aqui